Está vivendo na depressão? O que o Senhor está dizendo para você? Profetize sobre essa depressão. Depressão maligna. Eu digo para você: saia da minha cabeça, saia da minha mente, saia do meu coração. É uma doença. Profetiza sobre a doença. Doença maldita. Você vai sair do meu corpo e eu vou voltar a ter saúde. Porque você, doença, não é maior do que o meu Deus. Você está desempregado, está falido, as coisas estão amarradas. Então profetiza sobre isso e diga: derrota, você tem os dias contados, porque eu vou te derrotar em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 18 diz o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade. Preste atenção: muito, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era ou nesse ano, mas também no que há de vir, 2023 e por aí vai. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou ou estabeleceu como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. Diga glória a Deus. Que palavra forte! Que o seu corpo, a plenitude daquele que enche, a plenitude é a medida cheia, né? Daquele que enche todas as coisas em toda, diga comigo, em toda, mais forte, em toda e qualquer circunstância. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, nessa noite fala conosco através da sua palavra, Senhor. Nós viemos aqui para isso, viemos aqui para ouvir a sua palavra, viemos aqui para buscar a revelação da sua palavra, porque precisamos que o Senhor venha iluminar a nossa vida por meio da sua palavra. Diga comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém? O apóstolo Paulo está orando pela igreja em Éfeso. O que acabamos de ler é uma espécie de oração que o apóstolo Paulo faz pela igreja em Éfeso, que a igreja em Éfeso parece muito, ou parecia muito, com o ano de 2022. Como assim, bispo? A igreja em Éfeso, naquela época, passou uma tribulação muito grande. Foi perseguida, houve crises financeira, houve doença, houve perseguição ferrenha. A igreja em Éfeso, para aquela época, sofreu muito. Quando eu li essa palavra ontem, o Espírito Santo logo disse: olha, 2022 está sendo assim. 2022 para muitos foi de doença,
enfrentar uma doença, enfrentar uma crise financeira. Foram sonhos que não foram realizados e por isso veio a frustração. E o Senhor então usou o apóstolo Paulo daquela época para profetizar e animar aquele povo de que o Deus que eles serviam, o Deus Todo-Poderoso, é vivo e poderoso e que Ele está acima de qualquer governo, de qualquer tempo ou era, seja o tempo passado, o presente e o tempo que há de vir. O nosso Deus, Ele está acima de tudo. Amém, pessoal? Então o apóstolo Paulo está nos lembrando agora para nós que muitos de vocês que estão até agora engasgados porque estão vivendo um desafio muito grande, é uma dívida que tem que pagar, e você diz assim: isso me consome, isso tira o meu sono, isso tira a minha paz. É um relacionamento dentro de casa com um familiar, marido, esposa, filho, pai ou mãe, que está levando você ao limite. Você está a ponto de estourar, você não aguenta mais. Todo dia você ora pedindo a Deus paciência para suportar isso. Todos os dias você pergunta para Deus: quando é que isso vai terminar, Senhor? E o inimigo sempre por trás dizendo: é o fim, chegou o final da linha, essa é a sua sina. E a palavra de Deus está nos mostrando que o meu Deus, diga o meu Deus, tem o domínio, diga tem o domínio de todas as coisas, em todas as circunstâncias. Foi o que acabamos de ler aqui. Ele tem o domínio em todas as circunstâncias. Eu sei que muitos aqui ainda estão se recuperando de uma doença maldita, ou pela perda de alguém querido por aquela doença maldita. Algumas pessoas ainda estão se recuperando, ainda lidando com alguma situação triste como essa, e você se apega dizendo: me dá força, Senhor, para suportar. Talvez um abraço, uma palavra que alguém diga, talvez não é suficiente, ainda continua um buraco. Mas Deus não perdeu o controle da sua vida. Eu quero que você creia nisso. Deus não perdeu o controle da sua vida. Nós temos uma trajetória. E quando Paulo ora para que o Espírito Santo venha iluminar os caminhos da igreja em Éfeso, para que eles pudessem enxergar. Olha, gente, quando Deus ilumina uma pessoa, ela consegue enxergar saídas para o seu problema. Glória a Deus. Estão me entendendo o que eu estou falando? Quando a pessoa ela não tem a iluminação de Deus, a luz de Deus, a presença de Deus, dá tudo errado. A coisa não anda. É só tristeza, é só decepção, e uma atrás da outra. E eu penso que nessa noite você está orando e dizendo: Deus, ilumina a minha vida, coloca a tua luz no meu caminho. Começamos hoje o culto falando sobre essa palavra. Eu queria que os obreiros me ajudassem hoje, está meio difícil fazer o culto hoje aqui. Então, minha gente, essa palavra que o Senhor nos deu ontem, e eu estou passando para você, e quero que os obreiros me ajudem, por favor. Eu não sei qual é o clima da sua casa, no seu trabalho. Eu não sei como é que você tem lidado com as situações que você não consegue resolver. Eu não sei como tem sido as suas noites de sono. Mas você não pode perder a esperança de que Deus, Ele pode dar uma solução e uma saída que você precisa. Quem precisa de uma solução aqui? Diga eu. Muito bem, então eu quero levar você agora a um outro texto da palavra, Ezequiel capítulo 37.
Por favor, preste atenção, para quando terminar o culto, você voltar para casa e você não esquecer do que foi dito hoje aqui. Eu disse Ezequiel capítulo 37 e versículo 1. Ezequiel capítulo 37, versículo 1, diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Um vale cheio de quê? Ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, preste atenção, ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês viverão, ou terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos que se juntaram osso com osso. Eu olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. A primeira parte, profetize sobre os ossos, né? Agora ele vai dizer: agora profetize sobre ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. São o quê? A nação? Opa, Deus tem uma revelação aí. É a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, povo meu, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito, olha Deus dizendo: eu vou colocar o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor,
falei e o fiz. Amém? Para o texto é por aqui. Por favor, pessoal, preste atenção. Para você que não conhece esse texto da palavra, o que aconteceu aqui? Vou falar o que aconteceu e o que ela traz de novo para nós. Israel. Aconteceu uma guerra em Israel. Morreu muita gente. A consequência da guerra fez com que os vivos passassem fome, ficassem doentes e que morressem também, e morreram, muitos morreram. Então o Senhor levantou um profeta chamado Ezequiel. Qual é o nome do profeta? O profeta Ezequiel. Naquela época, Deus levantou um profeta Ezequiel e deu uma visão para ele, fez ele enxergar um vale de ossos secos. De repente o profeta Ezequiel viu um vale de ossos secos, um vale de morte. Para onde ele olhava, ele só via ossos secos, ossos humanos. E naquela visão, o Senhor falava para o profeta Ezequiel: o que você está vendo, Ezequiel? Ele está dizendo: eu só estou vendo um vale de ossos, eu só vejo morte. Então o Senhor pergunta para ele: você crê que esses ossos podem se levantar? E ele diz: ó soberano Senhor, tu sabes. Preste atenção agora. Então o Senhor fala com o seu servo, o profeta Ezequiel, e diz para ele: você vai profetizar sobre esses ossos. Diga para esses ossos que eles vão se levantar, que eles vão se unir, que eles vão criar tendões. Fale para eles. Gente, eu pergunto aqui para vocês: o Senhor poderia fazer isso sozinho, sem precisar de Ezequiel? Poderia ou não? Sim, poderia, sim. A pregação começa agora. A quantos de vocês aqui, você é um servo de Deus e eu acredito na sua fé? Você é uma serva de Deus e eu acredito no seu chamado. Quando você olha para o vale da sua vida, está seco. É o vale de quê? É o vale de morte? É o vale de doença? É o vale de miséria? É o vale de destruição? Porque para quem olhava para Israel só via morte. Houve uma batalha e matou muita gente. Sobraram pouquíssimas pessoas. E dos que sobraram, dentre eles o profeta Ezequiel. E que o Senhor disse para ele: olha, você acredita? E ele disse: tu sabes. Mas o Senhor disse: você não me respondeu. Estou perguntando se você acredita. Ó soberano Senhor, eu creio. Então fale, profetize. O que Deus está falando para mim agora? O que Deus está falando para você agora? Que eu já visualizei qual é o meu vale de dor. Senhor, eu já visualizei, eu já identifiquei qual é o vale da minha dor, qual é o vale da minha tribulação. E agora, Senhor, o que eu faço? O Senhor está dizendo assim: você agora vai o quê? Profetizar. Diga: eu vou profetizar sobre esse vale de sofrimento. Vocês não falaram não, gente? Diga comigo: eu vou profetizar sobre esse vale de sofrimento. E o que vai acontecer, pessoal, depois que você profetizar? A Bíblia diz que quando o profeta Ezequiel profetizou aos ossos, ele escutou um barulho, ossos se ajuntando, criando tendões, criou pele. O corpo já estava formado, mas ainda morto. E o Senhor volta para ele a segunda vez e diz: o que você está vendo agora? Ele diz: eu estou vendo muitos corpos, mas estão mortos. E o Senhor diz para ele: profetiza. Assim como você profetizou aos ossos e criou carne,
Agora profetize ao espírito que aquele corpo vai reviver e vai se levantar um exército. Ele não perdeu tempo, levantou as mãos e disse, e começou a clamar: dos 4 ventos, dos 4 cantos, os ventos do Espírito, entrem agora nesses corpos, e que eles se levantem. Aquilo naturalmente era uma visão espiritual. Estão me entendendo, pessoal? Só que a morte em Israel aconteceu sim, a guerra aconteceu sim, a morte, a miséria, muitas coisas ruins aconteceram sim. E ali agora, na ocasião de Ezequiel, tratava-se de uma visão, mas uma visão que estava iluminando a Ezequiel, como que o povo de Israel iria se reestabelecer dos ossos da própria morte. Agora eu chego no poder do Evangelho, porque o poder de Deus é isso. Diga glória a Deus. Eu vou dizer de novo: o poder do Evangelho é isso, de restaurar, de transformar, de fazer tudo novo. De que quando nós chegamos às nossas limitações, temos a esperança de que Deus vai concluir o que começou, e ainda que seja um monte de ossos, pode se levantar. Se o Senhor tocar, levanta. Mas para o Senhor tocar, eu preciso o quê? Muito bem, pessoal. Deus pode fazer sozinho, mas Ele quer que nós profetizemos. O que é profetizar? Profetizar é falar. Profetizar é você determinar. Você vai falar usando a fé que Jesus nos deixou. A palavra de Deus, a Bíblia, a palavra sagrada, ela está cheia de exemplos de pessoas que usaram a fé e milagres extraordinários aconteceram. Então, quando nós estamos prestes a entrar a um ano novo, e que a gente dá uma olhada para trás da nossa vida, muita coisa ruim a gente vê. Ou quem sabe, no dia atual, você diz: eu estou angustiado com essa situação do presente que estou vivendo. Preste atenção, pessoal. Comecei falando lá da igreja de Éfeso, estou falando agora do Vale de Ossos Secos, para poder chegar no Evangelho do poder de Deus para a sua vida. Porque se Paulo, lá na igreja de Éfeso, ele disse: olha, o que vocês estão passando aqui, eu quero dizer para vocês que o Deus que nós servimos, Ele é soberano, Ele tem domínio de todas as coisas. Então essa situação vai mudar, não percam a fé. Foi isso que Paulo disse, orando para que o Espírito Santo iluminasse Éfeso, para que aquele povo conseguisse enxergar que o Deus que eles serviam era um grande e poderoso e poderia reverter aquela situação. Falo agora sobre o Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos, aonde, Dona Fátima, está chamando a senhora ali, ó, Dona Fátima. Perdi aqui o que eu estava falando. Nós estamos diante do Vale de Ossos Secos, é onde o Senhor pergunta para um profeta: o que você está vendo? Eu só estou vendo miséria, eu só estou vendo morte, eu só estou vendo caos. E o Senhor diz para ele: você crê que eu posso fazer alguma coisa? Creio. Então profetiza. Por que Israel perdeu a batalha, virou um vale de ossos secos? Por quê? Por que Israel fracassou? A história é bonita, nós não vamos falar só sobre vitória, 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 vitória. Nós temos que identificar qual foi, onde gerou o problema, o erro, para que eles viessem morrer e perder. Se afastaram de Deus. Israel se afastou do Senhor, se afastou da presença de Deus.
Quando a pessoa se afasta da presença de Deus, coisas ruins lhe acontecem. Quem está me entendendo, gente? Você quer um ano novinho, você quer uma oportunidade maravilhosa, e Deus tem para dar. Mas o que adianta você dizer: eu vou profetizar, eu vou profetizar, eu vou viver o melhor de Deus na minha vida? Mas se você continuar afastado da presença de Deus, ou se você se afastar da presença de Deus, a sua palavra não vai sair, não vai passar do teto. Quando o Senhor Jesus disse para os discípulos: vocês vão me seguir mesmo? Vocês vão carregar a cruz? Vocês estão comigo até o fim? E eles disseram, Pedro, por exemplo, Pedro falou assim: para onde iremos, Senhor? Só tu tens a palavra da vida eterna, então eu vou seguir o Senhor até o fim. Então o Senhor derrama sobre os apóstolos o poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Poder é poder, pessoal. Poder é unção. Poder é autoridade. Poder é uma força que vem do trono de Deus para fazer com que em nós uma obra de Deus se realize. Repito, Deus pode fazer sozinho? Pode. Mas quem é o interessado da bênção? Sou eu, é você. Quem aqui é o interessado pela bênção? Então, se você é o interessado pela bênção, então é você que tem que profetizar. É você que tem que ter fé para isso, tem que ter coragem para isso. Tem que ter coragem de dizer: Senhor, fiz muita bobagem, fiz muita besteira, eu arruinei tudo, eu fiz tudo errado. Porque a igreja está cheia de pessoas que pedem para Deus então consertar o erro que ela cometeu. Vamos devagar. Olhe para si. Aprendemos hoje com essa palavra, Deus dizendo para o profeta: o que você vê, ou seja, estude, veja o que está ao seu redor, veja, tenha conhecimento de causa. E aí, Ezequiel, eu estou vendo que o negócio aqui está feio, Senhor. Então quem sabe hoje o Senhor está falando para você: Maria, ou João, o que está acontecendo com você? E aí você ter a humildade de dizer: Senhor, eu fracassei na minha fé, eu me desviei do Senhor, eu não tenho mais comunhão com o Senhor, deu tudo errado, deu tudo errado. E o Senhor vai dizer para você: quer sair daí? Quer ter paz? Quer ter vida? Quer voltar a ter vida, ter paz? Quer voltar a ter felicidade? Quer voltar a ter a minha força sobre você? A resposta que você vai dizer: sim, Senhor, eu quero. Então se arrependa, fale, profetize, tenha coragem. O Senhor está desafiando a nossa fé hoje. O Senhor está desafiando a minha fé hoje. E quando eu me levantar, quando você se levantar, os inimigos vão se arrepender de terem mexido com você. Eles vão pensar 2, 3 vezes e dizer: esse aí eu não posso mexer com ele não, porque o Deus dele é poderoso. O inimigo, o próprio inimigo vai reconhecer a obra de Deus que vai ser feita na sua vida. Mas porque antes você teve coragem para identificar o que você vê, Ezequiel? Eu estou vendo aqui as falhas, eu estou vendo aqui, Senhor, as debilidades, eu estou vendo aqui o vale de sofrimento. Quer consertar? Quer sair daí? Quero, Senhor. Então muda de vida. Você precisa tomar uma decisão. Deus tem bênçãos para todos. Todos vão receber. Mas uma coisa é você receber uma bênção, e outra coisa, você ser a fonte direta de bênção. Glória a Deus, pessoal. O que é fonte direta de bênção? Você vai profetizar. Por exemplo, está vivendo na depressão? O que o Senhor está dizendo para você? Profetize sobre essa depressão. Depressão maligna. Eu digo para você:
saia da minha cabeça, saia da minha mente, saia do meu coração. É uma doença, profetiza sobre a doença, doença maldita. Você vai sair do meu corpo e eu vou voltar a ter saúde, porque você, doença, não é maior do que o meu Deus. Você está desempregado, está falido, as coisas estão amarradas, então profetiza sobre isso e diga: derrota, você tem os dias contados, porque eu vou te derrotar em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus, pessoal? Você tem que perder o medo, você tem que desafiar o mal que até hoje pisou e amassou você. E nós não queremos ter mais um ano de humilhação. Eu não quero. Você quer? Então nós já sabemos como é que a gente resolve isso. A nossa vida, o nosso socorro, a nossa força não está no governo, como disse aqui a palavra. A nossa força, a nossa dependência está em quem? Somente em Deus. Somente. A sua esperança não tem que estar na igreja, a sua esperança não tem que estar no pastor, a sua esperança não tem que estar no governo, a sua esperança tem que estar em Deus. Acorda para isso. Há quantas pessoas ainda não se aperceberam disso, que nós temos um mestre chamado Jesus, que ele derramou o seu sangue, deu a sua vida, implantou o seu ministério de amor, perdão e misericórdia e salvação. E isso tem sido propagado todos os dias no rádio, na televisão, no jornal, na internet, em tudo que você vê, tem uma mensagem de Deus para você. Mas parece que você ainda não compreendeu. Parece que esse Deus que você diz que acredita, parece que nem você mesmo acredita nele. O que é isso? Não pode ser assim. Ô bispo, o senhor já viu Deus? Eu nunca vi Deus, mas eu já vi as suas obras, e isso para mim já é suficiente. Glória a Deus. Isso para mim já é suficiente. Eu não vi Deus ainda, porque eu vou ver. Eu estou dizendo que eu já vi as suas obras, mas logo logo eu o verei face a face. Chega a arrepio, ô glória. Está preparado para isso? Então você precisa tomar uma decisão. Nós vamos orar daqui a pouco para o ano novo que está chegando, mas a gente tem que assumir a nossa fé, pessoal. A gente tem que se levantar desse vale. Ou você tem que olhar para a sua vida e dizer: a minha vida está nesse vale de tristeza, de amargura, de morte, de miséria, de doença. Eu vou sair desse vale. Diga: eu vou sair em nome de Jesus. Eu vou sair desse vale, eu vou me colocar de pé, eu vou voltar a sonhar. O Senhor disse para o profeta Ezequiel, depois da visão que houve o ajuntamento de ossos, carne, tendões e o espírito. Depois dessa visão, o Senhor disse para o profeta Ezequiel: olha, Ezequiel, eu quero dizer para você o seguinte: essa visão está falando sobre o meu povo. Então você vai proclamar, você vai dizer: porque eu vou tirar o meu povo da sepultura, eu vou fazer eles voltarem para Israel, para o lugar onde não deveria ter saído, e eu vou provar para todos que eu sou o Senhor deles, e eles serão o meu povo. Essa é uma promessa para nós, uma promessa apontando para o sangue de Jesus para a nossa vida, porque houve um sacrifício. E para mim o sacrifício de Jesus não foi em vão. O sacrifício de Jesus para mim é muito válido. Eu não estava lá para ver, mas as escrituras afirmam com provas de sobras que ele morreu, na verdade foi assassinado, né? E no terceiro dia ele ressuscitou com poder e grande glória. E depois
ressuscitado, apareceu para muitos e operou milagres. Milagres, muitos milagres. Após a sua ascensão, deixou uma promessa que viria nos buscar. Portanto, é sobre essa promessa que hoje nós vamos dizer para tudo aquilo que está morto na nossa vida: vai viver. O que é que está morto na sua vida? Diga: vai viver. A vida espiritual está morta? Vai viver. A saúde está desgastada? Vai voltar a ter saúde. Sua família, seu casamento está morto, está desgastado? Vai voltar a viver. Sua vida financeira está acabada? Vai se superar e você vai vencer em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Então você vai ter que profetizar. Nós vamos profetizar agora. Você crê nessa palavra de verdade? Diga: eu creio e tomo posse em nome de Jesus. Então fica de pé e glorifica o Senhor bem forte. Fica de pé e nós vamos profetizar agora. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.